Meus amores, vou iniciar um quadro aqui no YouTube, onde nós vamos ter 100 dicas para o AB 46, tá? Essas dicas são exclusivamente para a prova do 46, tá? Depois eu vou gravar mais e mais dicas, tá? Fiquem atentos a essa playlist, assistam e anotem aquilo que vocês acham importante, tá bom? Os artigos, as informações que eu passar, porque isso são macetes que eu, ao longo da minha jornada, fui juntando, tá? Ética é 20% da sua prova, são 8 questões, então você precisa ir para sua prova sabendo ética, tá? Fazer a prova da ordem sem saber ética, você não vai ser um bom profissional, por isso que essa matéria tem no seu exame de ordem. Por isso que é tão importante você saber de ética, porque você vai carregar isso para a sua vida inteira, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai ver é sobre o sigilo profissional, tá? Por que é importante você guardar silêncio? Por que é importante você guardar segredo das informações, né? Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independente de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Então, o cliente não precisa chegar para você, advogado, olha, eu preciso que você guarde segredo disso que eu vou te contar. Isso já é uma coisa do advogado, já é uma coisa que nós sabemos que nós precisamos ter perante o nosso cliente, tá? Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer ordem entre advogado e cliente. Então, tudo que você for falar com o seu satanazinho lá do seu cliente, você vai ser confidencial, tá? Todas as informações. Por quê? Porque às vezes existe essa paradinha aqui entre advogado. Olha, eu tô com esse caso aqui de ciclano. Você sabia que ciclano fez aquilo? Gente, esse tipo de coisa aqui, ó, fofoca não pode ser falado, tá? Lembra? Não pode, tá? O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, tá? Se submete às regras de sigilo profissional. Então, tudo que você for fazer dentro da advocacia é sigiloso. Inclusive, tá? Como mediador, conciliador e árbitro, tá? Lembra sempre disso. Outra informação super importante. O advogado, nesse caso, pode revelar o segredo a ele confiado, visto que ele vendo-se afrontado pelo próprio cliente. Então, por favor, grava e destaca essa parte aqui, tá? Visto que ele, tendo-se afrontado pelo próprio cliente, tem de agir em defesa própria. Ou seja, só se for em perigo de vida, ele pode expor, tá? Ele tá sendo ameaçado, ele tá sendo queixado, ele tá, assim, numa situação onde só, né, a boca dele vai salvar ele. Então, ele pode quebrar o sigilo, tá? Sigilo é direito do advogado. Se vocês abrirem lá no artigo 7º, lá na Lei 8.906, vai estar lá que o sigilo é nosso. Essa questão aqui, gente, é uma questão do 45, tá? Exame 45 caiu o sigilo profissional, tá? Sempre vai vir uma dica e uma questão e outra afirmativa para vocês falarem se tá certo ou não, tá? Durante muitos anos, João representou Pedro, então João era o advogado, Pedro era o cliente. Em questões de ética, em toda a prova da ordem, você ressalta quem que é o advogado e quem que é o cliente, tá? Gente, não sou desenhista, tá? Meus desenhos são péssimos, mas vamos lá. Na condição de advogado em diversas causas, tá? Então, quem é a pessoa principal? João. Recentemente, após encerrados todos os vínculos contratuais existentes entre si, Pedro, que é o cliente, né, passou a ser investigado pelo suposto cometimento de ilícitos tributários, ou seja, João sabia?
Sabia ou não sabia? Vamos descobrir. Sobre esse contexto, de acordo com o Estatuto da Ordem e com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, assinale a alternativa correta. Gente, aqui eu preciso saber a conduta do advogado. Lembra, sempre vai ser a conduta do advogado, tá? A FGV vai pedir para você olhar justamente a postura, né, do advogado. Lembra sempre disso, tá? João, que é o advogado, não poderá ser obrigado a depor como testemunha no curso de eventual processo judicial em face de Pedro, ainda que este expressamente o autorize ou solicite o depoimento do ex-advogado. Vou deixar isso daqui por enquanto, tá? Vamos lá. João não poderá ser obrigado a depor como testemunha no curso de eventual processo judicial em face de Pedro, exceto se esse expressamente o autorizar. Esse exceto aqui, ó, palavra também que vocês precisam prestar atenção, tá? Exceto se este expressamente o autorizar ou no caso de solicitação do próprio ex-constituinte. Mesmo que ele solicitar, não pode, né? Vocês viram lá em cima. João poderá ser obrigado a depor, né, sobre fatos que constituam sigilo profissional. Gente, o advogado ele não é obrigado a nada, tá? Então, cancela isso daqui, porque a gente não é obrigado a nada. Considerando que a investigação se iniciou após a extinção da relação profissional existente, mesmo se tiver extinção da relação profissional, não tem problema, tá? Continua o sigilo valendo, tá? Então, o gabarito é a letra A. Por quê? Porque ele não pode, tá? Não pode ser obrigado a depor como testemunha, em hipótese alguma, tá? Sigilo é direito do advogado, não pode. Trouxe aqui mais uma afirmativa de outro exame, tá? Nina não deve depor sobre os fatos que soube diante do sigilo profissional, tá bom? Por que ela não pode depor? Porque a FGV já colocou aqui, diante do sigilo profissional. Tudo bem, pessoal? Mais uma questãozinha resolvida. Boa sorte nos seus estudos, força na peruca e bora!